Graça e paz e BVR, amém? Eu apenas reitero o que eu disse ontem. É uma honra poder estar aqui nessa noite, poder servir o corpo de Cristo, saber que Deus, Ele nos usa apesar de nós. Por isso a glória é sempre dEle, porque para Ele e por Ele são todas as coisas, amém? Trago um abraço da igreja da família, igreja que nós tanto amamos e que eu creio que é uma extensão do corpo de Cristo aqui na terra, juntamente com vocês. Então trago um abraço à minha esposa também, que não pôde estar conosco aqui nessa noite, Bispa Flavinha, que é a melhor parte de mim. Eu costumo brincar lá na igreja, dizer que ela é a minha censura. Eu estou pregando e ela está sempre olhando, me vigiando para ver se eu vou dizer alguma coisa, e quando ela olha eu já sei. Aí, como eu não vim com ela, eu trouxe um substituto. Hoje, eu nunca ando sozinho. Por que eu não ando sozinho? Primeiro, porque eu entendo a relevância de você ter alguém intercedendo com você. Segundo, porque eu entendo também a relevância de você viver uma vida de prudência e de vigilância. Então, eu sempre tenho um escudeiro. Quando ela não está, eu sempre trago um discípulo, um filho do coração. Hoje eu estou com o David aqui, um filho no coração, recém-casado, 1 ano de casado, né, filho? Fez 1 ano já? 1 ano de casado. Hoje tem sido um canal de Deus numa das nossas igrejas filhas, ali em Tigipió, juntamente com seu sogro, e Deus tem feito coisas maravilhosas. Então, não é que ele substituiu Flavinha, não tem como substituir Flavinha, mas veio aqui no lugar dela. Ela está hoje na igreja sede, juntamente com alguns irmãos da nossa igreja, e temos também um compromisso com a nossa filha mais nova, que é a Ana Beatriz, e tem o Paulo Neto. Então, a minha família, meu pai, sempre que ele vai começar a falar sobre a história dele, ele começa dizendo: eu vim sozinho, e agora veio a minha esposa, e da minha esposa vieram os meus 3 filhos. Aí ele sai contando o número de neto, neta, e o número de genro, nora. Eu, por enquanto, vim sozinho. Aí chegou Flavinha veio Paulo Neto, Ana Beatriz, aí veio agora uma nora, a Manu também. Eu estou preocupadíssimo, às vezes me dá uma dor de barriga quando fala que um dia vai chegar um genro, mas tem que chegar, né, gente? A gente não cria filhos para nós e também não criamos para o mundo, criamos filhos para o Senhor. E eu sei que Deus já preparou o esposo da minha filha. Eu sei que o futuro está nas mãos do Senhor. Amém, queridos? A propósito, eu quero falar hoje sobre o futuro. Sabe, eu sou um visionário. Eu amo ver o que Deus ainda não fez, mas vai fazer. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Diga para ela: você precisa aprender a ver com seus olhos espirituais o que Deus vai fazer, mas ainda não fez. Mas Ele vai fazer, embora ainda não tenha feito, mas vai fazer, e você tem que crer nisso. Amém? Eu creio que Deus tem um futuro brilhante para a IBVR. Deus tem algo poderoso. Eu costumo dizer que tudo conspira a favor dos planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito para mim e para a sua vida, amém? Abre a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, e a gente vai falar sobre projetar o futuro. Atos capítulo 1, versículo 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Aqui é Lucas falando. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2, ele diz: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Apareceu-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Nós vamos ler até aí, depois nós vamos continuar a leitura, mas eu queria que você fechasse seus olhos. Diga comigo: Espírito Santo, vem com a tua palavra, abençoa o meu espírito, que o bispo diminua, mas que Jesus cresça, que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, que os olhos do meu espírito sejam iluminados nessa noite, por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Interessante que aqui nós encontramos Lucas trazendo a narrativa, escute isso, ele está trazendo a narrativa daquilo que foi o primeiro grande avivamento da história. Aqui é o start, o início da igreja. Deus está simplesmente aquecendo o coração dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, para que eles pudessem enxergar o futuro, visualizar o futuro. Alguém já disse que futuro não é algo ou um lugar para onde estou indo. Futuro é aquilo que eu vou construindo à medida que eu vou crendo na palavra de Deus. Futuro é justamente o caminho, é justamente a geografia que eu vou construindo à medida que eu vou crendo na palavra de Deus. A Bíblia diz que Abraão, escute isso, Romanos capítulo 4, a Bíblia diz que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Diga comigo: Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Por isso eu comecei dizendo a você que você precisa ver o futuro que ainda não existe, mas que Deus está preparando para mim e para você. Então nós precisamos enxergar. Por quê? Porque tudo aquilo que eu consigo ver, eu consigo também experimentar, tocar, trazer existência. Olha que coisa interessante, quando Deus quis dizer a Abraão que a partir dele uma geração iria se formar e a adoração seria o estilo de vida dessa geração, o que Deus faz? Deus chama Abraão para fora da sua tenda e ele leva Abraão a enxergar, a ver alguma coisa. Ele diz: olha para as estrelas, conta as estrelas. Ele começa a dar uma referência visual. Olha para as estrelas, conta as estrelas, assim será a tua descendência. Ele chama Abraão para fora, ele diz: olha a areia do mar, conta a areia do mar, não tem como contar, assim será a tua descendência. Abraão começa a estabelecer da parte de Deus uma visão do futuro. Ele começa a enxergar algo que Deus tinha como promessa para a vida dele. Todo ano, lá na Igreja da Família, nós costumamos, quando dá o mês de outubro, ou de novembro e dezembro, os 2 últimos meses do ano, nós começamos já a estimular o povo. A quê? A escrever no livro dos sonhos. O que é o livro dos sonhos? É um caderninho onde nós vamos passar 30 dias iniciais, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Depois daqueles 30 dias, Deus vai começar a ministrar palavras que serão rema para a nossa vida, visões que serão propósito para nós, visões que serão sonhos para a nossa vida, e a gente vai começar a escrever no nosso livro dos sonhos, quais são os sonhos que Deus estabeleceu para nós, e na última página eu coloco um lugar para que a pessoa possa fazer o seu desenho. E é interessante que
o ano retrasado, eu estava ministrando uma das nossas igrejas lá em Caruaru, e uma irmã, no final do culto, nos chamou para poder almoçar na casa dela, e nós fomos almoçar, e quando eu estava à roda da mesa, ela pegou o livro dos sonhos dela, e ela trouxe o livro dos sonhos, e ela disse: bispo, olha para isso aqui. E eu olhei, eu disse: que bênção, seu livro dos sonhos. Ela disse: é o meu livro dos sonhos. Agora olha a última página. E eu abri na última página, e na última página tinha um desenho interessante. Era uma mesa, e na mesa tinha um boneco e mais 3 bonecos. E eu perguntei: o que significa isso? Ela disse: isso aqui é a minha família. E eu disse: que maravilha, que bênção. Me explica melhor. Ela disse: bispo, quando eu entreguei minha vida a Jesus, a minha família vivia em pé de guerra. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, meus filhos não se falavam. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu já não sabia mais o que fazer para ter a paz restabelecida dentro da minha casa. E eu ouvi a palavra de Deus, e naquele dia Deus começou a me dar visões e sonhos, e eu comecei a crer. E quando você disse que tinha que desenhar, eu desenhei, e eu coloquei uma disposição para cada pessoa na mesa. E você sabe o que aconteceu? No final do ano, depois de anos, a minha família não se reunindo, Deus fez um milagre. Deus uniu a minha casa novamente, e os meus filhos estavam ao redor na mesa, e no último dia do ano eles estavam pedindo perdão um ao outro, e Deus restaurando a minha casa. Mas aonde que eu quero chegar? É que você precisa enxergar com os olhos de Deus, crer que Deus tem um futuro preparado para mim e para a sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus tem um futuro preparado para a minha e para a sua vida. Agora olhe para mim, como nós iremos viver esse futuro? De que maneira nós vamos acessar esse futuro? Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, e que está no livro de Atos, no capítulo 1, nós precisamos aprender a confrontar o medo. Olhe bem para mim, deixa eu te dar um contexto histórico. O que tempo e que momento nós estamos vivendo? Lembre-se, Jesus, ele morre, ressuscita, aparece aos discípulos, 40 dias de aparições, 40 dias aquecendo o coração, 40 dias liberando palavras proféticas, 40 dias fazendo o desenho daquilo que seria o maior avivamento de todos os tempos. E olha que coisa interessante, a palavra de Deus diz que mesmo nesses 40 dias, Jesus empoderando, Jesus liberando palavras, Jesus ministrando ao coração, eles ainda estavam com medo. E eles estavam fechados, presos em Jerusalém. E é interessante que é justamente nesse contexto que Deus começa a trabalhar no coração deles. Porque só havia uma maneira deles acessarem o futuro que Deus tinha estabelecido para a vida deles. Qual era a maneira? Era confrontar o medo. Era justamente no lugar do medo eles vencerem o maior de todos os desafios, que era o desafio de avançar mesmo em meio aos confrontos da vida. É interessante que Jerusalém era o lugar mais inóspito da terra naquela época. Porque foi ali que Jesus foi crucificado, e foi ali também que começou a perseguição para os discípulos de Jesus. Lembra que Pedro, quando estava diante da serva do sumo sacerdote, ele teve medo de se revelar, de dizer quem ele era. Logo após a crucificação, Pedro, em vez de voltar para o seu propósito, ser um pescador de homens, ele volta para ser o quê? Pescador de peixe. Ele começa a fugir, desviar do propósito. Por quê? Porque ele está com medo agora. Mas olhe, Jesus vem, começa a empoderar, começa a estabelecer qual é o desenho, e ele diz: é em Jerusalém, vocês não podem sair de Jerusalém, o avivamento não vai começar fora, o avivamento vai começar no lugar que vocês mais foram perseguidos, que vocês enfrentaram as maiores lutas, então não fuja do lugar aonde eu te plantei. Jesus está simplesmente dizendo para eles: não fuja do lugar aonde eu te plantei.
Por isso lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, a Bíblia diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo. Permaneça, pois, na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Você sabe o que eu tenho aprendido? Enquanto você não enfrentar os seus medos, você não vai viver o futuro que Deus tem para a sua vida. Enquanto você não enfrentar os seus medos, você não vai avançar em direção àquilo que Deus tem para você. Toque nessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus não te deu espírito de medo, Deus te deu espírito de amor, moderação e coragem. Você sabe o que eu tenho aprendido? É no lugar do medo que a nossa promessa será ativada. Gênesis capítulo 41, versículo 52. A Bíblia diz que José estava no Egito, o lugar da sua aflição. E no Egito, a Bíblia diz que ele teve 2 filhos. O primeiro ele chamou de Manassés. Deus me fez próspero na terra da minha dor. O segundo, Manassés, Deus me fez esquecer dos meus problemas na terra da minha aflição. E o segundo, Efraim, e Efraim significa Deus me fez prosperar aonde? Na terra da minha aflição. Toque nessa pessoa linda que está do seu lado e diga: é na terra da sua dor, é na terra da sua aflição que Deus vai fazer com que você cresça e prospere. É nesse lugar que Deus vai te abençoar. Por isso que eu preciso do Espírito Santo. Viver com medo te faz perder oportunidades. Sabe, tem coisas que a gente diz: meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Deus está dizendo: você não entendeu que esse gigante não é para te matar, esse gigante é para te promover, é para te abençoar. Você vai ter que enfrentar, você não vai poder fugir. Não adianta tentar. Nós precisamos deixar de lado essa visão escapista da vida. Você já parou para pensar como muitas vezes a nossa teologia, a nossa escatologia se torna uma escatologia escapista? A gente está orando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas o propósito de Maranata não é vir para buscar, o propósito de Maranata é vir para instaurar o reino. Então, ao invés de você estar pedindo para ir para o céu, peça para Deus trazer o céu para a terra. Ao invés de você estar pedindo para sair do deserto, peça para florescer no deserto. Você sabe qual é o lugar mais próspero da terra? É o lugar onde Deus se... Sabe, quando nós saímos, quando meu pai sai da Bahia e vem para Recife, Recife era o último lugar de uma lista de lugares que ele tinha para escolher. E meu pai olhou todas as opções e, com o olhar natural, ele diz: o melhor lugar é esse. Escolheu. Quando ele menos espera, pastor Antônio do Rego Nascimento, não sei, José Antônio do Rego Nascimento, alguém já ouviu falar dele? Liga para ele e disse: Paulo, você recebeu um convite, ou vários convites? Recebi, sim. Ele disse: Paulo, o último da lista é o primeiro da lista. É o lugar onde Deus vai te abençoar. Era justamente o lugar que ele não queria vir. Ele vinha para perto do sogro da sogra. Ele vinha para o lugar onde tinha a melhor condição financeira dele sobreviver. Ele veio para um lugar onde todo mundo dizia: é difícil, é complicado. Mas sabe qual é a questão? Não é o lugar que é o mais importante, é quem está com você no lugar que é mais importante. Fique em Jerusalém até que o Espírito Santo desça. Toca nessa pessoa que está do seu lado e diga: continue no lugar da promessa até que o Espírito Santo de Deus desça. Sabe por quê? Porque quando ele desce, ele muda o ambiente, ele muda a geografia, ele muda a realidade. Então nós temos que aprender a confiar nele. Não perca a oportunidade fugindo. Você já parou para pensar que problema é o melhor lugar para você estar? Porque se você estiver no meio do problema, é sinônimo de que você vai viver uma experiência sobrenatural com Deus.
A Bíblia diz que os discípulos estavam dentro de um barco, e eles só estavam dentro daquele barco porque havia uma palavra de Deus empenhada sobre a vida deles. Jesus disse para eles: saia da margem e vá até a outra margem. Eles entraram no barco, e no meio do lago, a Bíblia diz que veio uma tempestade. Enquanto vinha aquela tempestade, Jesus estava orando no monte. Ele desce do monte e vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E a Bíblia diz que os discípulos oram, e eles entram no modo pânico. Alguém já entrou no modo pânico? Aquele modo medo. O que vai ser? E agora? Como vai ser isso? Será que vai dar certo? Será que vai se cumprir? Será que vai acontecer? E a Bíblia diz que enquanto Jesus vinha andando, eles vinham com medo. E a palavra de Deus diz que Jesus, percebendo o medo deles, abre a boca e diz: não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu. E a palavra de Deus diz que todos continuaram estatalados, até que um corajoso dá um grito: Pedro. Ele diz: és tu mesmo? Se és tu, me manda ir ter contigo. Detalhe: andando por sobre as águas. Às vezes a gente deixa de andar sobre as águas porque a gente permanece ainda no modo pânico. E Deus está dizendo: volta para o modo espiritual. Você não recebeu espírito de medo. Você recebeu o espírito de amor, moderação e coragem. É isso que ocupa o nosso coração. Quando o Espírito Santo de Deus entra sobre nós, nós mudamos o nosso estado interior. A Bíblia diz que o exército de Israel estava morrendo de medo por causa do gigante Golias, até que chegou um moleque, um menino, um adolescente, um jovenzinho, e ele se coloca na frente e diz: o que é que está acontecendo? Alguém disse: olha, tem um gigante que está afrontando o exército de Israel. A pergunta dele é: o que o rei prometeu que ele receberia de recompensa? O rei disse que não ia mais cobrar impostos e que ele iria casar com uma das filhas do rei. Ele disse: eu sou esse homem, pode deixar para mim, porque essa é a minha oportunidade de avançar. O medo te paralisa. É por isso que a gente precisa estar revestido do Espírito Santo. Você sabe o que faz uma igreja avançar? É estar cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, você não teme a nada, só a Deus. Toca nessa pessoa linda que está do seu lado e diga: cheio do Espírito Santo, você não teme a nada, só a Deus. Só a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quando você se sujeita a Deus, quando você se sujeita ao Espírito Santo, a palavra de Deus diz que você se levanta para quê? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então você precisa se levantar. Qual é o nosso chamado? O nosso chamado é para confrontar o medo. Deus te chama para confrontar o medo. Ei, o medo não te governa mais. O medo é um espírito. Deus não te deu o espírito de medo. Quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. Quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 37. Esse texto é conhecido de todos nós. A Bíblia diz assim: em todas estas coisas, porém, diga comigo, em todas. Diga para a pessoa que está do seu lado: em todas. Ei, olhe para ele e diz: é nessa que você está pensando mesmo. É nessa luta que você está enfrentando, é nessa batalha que você está enfrentando. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você está no lugar da sua vitória, você está em Cristo. Por isso, ainda que você esteja numa geografia de guerra, você está numa geografia espiritual superior ao físico. Por isso Davi vai dizer: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Aleluia.
Porque você está em Deus, porque você está protegido pelo Espírito Santo, porque Jesus é a tua vida. Aleluia. Eu amo as músicas pentecostais, porque elas ativam a nossa fé. Mas estavam cantando aí, é difícil essa música, é quase um rap, sabia? É tão rápido, eu estava ali tentando, conversando com o Davi, eu digo, gente, como é que ela... Minha irmã, a senhora, além de ter uma voz brilhante, abençoada, uma voz divina, ainda tem uma memória maravilhosa. Que eu tentava... É muito rápido, mas eu decorei uma parte. Para o nosso Deus é nada. Ei! Você já parou para pensar, os fariseus ali preocupados que Jesus expulsava demônios, e aí eles disseram, olha, você expulsa demônios pelo dedo de Deus ou pelo... Ele disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado o reino de Deus a vós. Deixa eu dizer uma coisa, você não está debaixo do império das trevas, você está debaixo do governo do Senhor. Seu futuro está garantido em Cristo Jesus. Diga para a pessoa linda que está do seu lado, seu futuro está garantido em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu não tenho medo, mas isso não é pensamento positivo não, porque tem gente que diz, não, diga 100 vezes, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo, vai resolver, vai nada, você vai inchar feito um balão e depois que furar, você só vai viver sem medo se você estiver cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo você não tem medo, porque ou o espírito de medo habita em você ou o Espírito de Deus. E quando você está cheio do Espírito Santo, Deus te dá poder para avançar. Aleluia. Aleluia. Imagina Pedro cheio do Espírito Santo, eles ameaçando, vocês vão morrer, se continuar falando de Jesus, vocês vão morrer. Ele diz, importa agradar a Deus e não a homens. Por um caminho virão contra nós, por 7 caminhos fugirão. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, se queremos viver o futuro, nós precisamos primeiro confrontar o medo. Bata no peito e diga, eu não tenho medo. Segunda coisa, nós precisamos gerar uma expectativa sobrenatural daquilo que Deus nos prometeu fazer. Não é o natural que vai te conduzir ao seu futuro, mas é justamente o sobrenatural. Entenda isso. Olha o que Lucas está dizendo que Jesus disse. Ele diz, olha, João batizou vocês com água, mas eu vou batizar vocês com o quê? Espírito Santo e com fogo. Toca nessa pessoa que está do seu lado e diga, ainda tem muita coisa sobrenatural para vir sobre a tua vida. Ei, se prepara, porque ainda tem muita coisa poderosa para Deus derramar sobre a tua vida. Ei, olhe para mim, não dá para viver o futuro que Deus tem preparado para essa igreja confiando no braço da carne. Não dá. Não dá. Não, fulano, beltrano, meu irmão, fulano, beltrano passa. Quando foi 2019, Deus começou a plantar um sonho no meu coração. E eu sentei com a igreja, vi a comissão de finanças, a gente estava com um caixa maravilhoso. Quando a gente está preparado para dar um passo, veio pandemia, fecha tudo. O caixa é todo utilizado, a gente fica sem nada. 2020, 2021, aquela guerra, aquela batalha. 2022, Deus disse no meu coração, agora cumpre o sonho. Eu disse, Deus, agora é que não dá mesmo. O senhor sabe quanto a gente tem no caixa? A gente tem nada. Ele disse, pois agora é que o negócio vai dar certo. Eu disse, mas como assim?
Você está confiando no dinheiro que você tem ou está confiando nos recursos sobrenaturais que eu tenho para derramar sobre sua vida? Eu disse, Jesus. Eu me lembro que nós estávamos sonhando em comprar uma extensão para a igreja. Nós temos um projeto chamado Projeto Expansão. Nós temos 4 casas para comprar, compramos a primeira. E eu me lembro quando eu sentei para negociar, o proprietário disse, é 800 mil. Eu disse, Jeová, fazer uma proposta ofende? Ele disse, não ofende não, pois eu te ofereço 50 mil. Ele disse, você está brincando com a minha cara. Pô, bateu o telefone na minha cara. Eu disse, mas rapaz... E a gente voltou a sentar algumas vezes. Ele fechou nos 500, só que à vista. E aí eu fui orar e eu disse, Deus, quanto é que a gente tem em caixa? A gente tinha uns 70 e poucos mil. E eu disse, e agora? Como? Eu não tenho dinheiro à vista, como é que eu vou fazer? Deus disse, fecha. Eu disse, Deus, eu vou dar a minha palavra que vai ser à vista. Se eu der a entrada, eu vou perder tudo. Deus disse, fecha. E nós fechamos. Apalavramos. Eu comecei uma campanha na igreja. E eu fiquei impressionado, porque quando eu comecei a campanha, eu digo, tanto de gente rica vai levantar, vai dizer, eu dou 100, eu dou 50. Primeira pessoa que veio na campanha foi a viúva pobre, bateu no meu gabinete e disse, bispo, está aqui, ó, meu envelope da campanha. Quando eu abro tinha 500 reais. Eu olhei, eu digo, essa irmã ganha um salário mínimo, como é que ela está ofertando 500? Como é que ela vai viver o resto do mês? Eu peguei, abençoei, eu digo, minha irmã, em nome de Jesus, eu recebo, botei o envelope lá, peguei 500 mil e dei a ela, tome aqui, ó, para a senhora. Ela disse, que bênção, eu recebo, o senhor está me ofertando? Estou, amém, pai, eu recebo, no nome de Jesus, toma mais 500, então minha oferta é 1.000. Eu disse, agora eu dancei, eu vou ficar dando 500, eu vou pagar a casa dando 500. Não. Passou-se mais uns 15, 20 dias, a irmã volta no meu gabinete com mais 500. E eu disse, como é que pode? Minha irmã só tem que contar o segredo. Ela disse, lembra os 500 que eu semeei? Eu digo, lembro. Deus me deu 10 vezes mais. Então eu estou trazendo os 500 e estou trazendo mais 500 mil, porque 500 é oferta e 500 é dízimo. Ela deu 1.000 e mais 1.000. Aí Deus envia um homem que fazia anos que eu não via. E ele vem na igreja, um homem que é amigo do evangelho, ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ele disse, bispo, eu soube que vocês estão fazendo a campanha. Eu disse, pois quanto é que é a casa? Eu disse, 500. Ele disse, eu dou 50%. Quando? Agora, manda o Pix. Eu digo, meu Deus. Daqui a pouco chegou outro e disse, bispo, olha, eu vou te dar 50. E outro, eu dou 50, eu dou 10, eu dou 20. Moral da história, a gente pagou tudo para honra e glória do nome de Jesus. Bispo, como? Não sei. O que eu tenho que crer é que Deus tem recursos insondáveis para nós. Eu tenho que confiar, não é na minha capacidade, eu tenho que confiar, é naquilo que Deus declarou. A Bíblia diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Quer aprender um detalhe? Deus não é fiel a você, Deus é fiel à sua palavra. Ah, Deus é fiel a mim, não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Ele chega para Eli e ele diz, porque você não foi fiel à minha palavra, a promessa que você iria viver, você não vai viver mais. Porque há um princípio, você quebrou o princípio. Então Deus é fiel à sua palavra. Então o que eu preciso aprender? A gerar expectativa naquilo que é sobrenatural. O que é sobrenatural? A palavra de Deus. Ei, toca nessa pessoa que está do seu lado e diga, se você depositar a sua esperança no natural, você vai se frustrar. Olhe bem para mim. Você sabe por que toda profecia precisa ser peneirada e passar pelo crivo disso aqui, da palavra? Porque só existe uma revelação que permanece até hoje. Essa revelação se chama Palavra de Deus. A Bíblia diz assim, a lei é o testemunho, se não falar de acordo,
Nunca verão a alva. Eu estou cansado de ver crente menino correndo atrás de profeta, de profetada, de profecia. Meu irmão, você não quer quebrar a cara? Vai atrás da palavra, a promessa para a tua família, a promessa para os teus negócios, a promessa para o teu ministério, a promessa para a tua vida. Sabe qual é o problema? A gente deixou de ler a Bíblia. A gente se tornou crente preguiçoso, que quer ouvir uma mensagem no domingo, voltar para casa e passar a semana toda. Experimenta só almoçar no domingo e não alimenta o resto da vida, o resto da semana, para você ver se você não vai ter uma fraqueza. Mas quando você se alimenta todos os dias corretamente, você cria imunidade, você fica forte. Você quer um tutano dos céus, é a palavra de Deus. Aí você começa a gerar a expectativa certa. Sabe por que a gente não crê mais no sobrenatural? Porque a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se não está na palavra, se você não está se alimentando da palavra, você começa a se tornar capenga. Sabe, quem conhece o bispo Paulo Hortêncio sabe. Até para disciplinar a gente, ele dava um sermão, pastor Josué. Ele lia 10, 20 textos da Bíblia. E eu dizia: pai, bate logo, pelo amor de Deus, eu estou cansado. Faltava ele fazer o apelo no final. Tudo ele tinha um texto da palavra para fundamentar. Sabe por quê? Porque quando você ora de acordo com a vontade de Deus, quando você ora de acordo com a palavra, a Bíblia diz que aquilo que você pede, Deus concede. Mas a gente precisa aprender a ter a vida alicerçada na palavra. A palavra de Deus é o alicerce para a nossa vida. Então gere a expectativa de algo grande. Eu creio, e eu não quero profetizar por emoção, e eu não quero profetizar apenas para afagar o ego de vocês, mas eu creio que vocês vão crescer, que vocês vão expandir, que vocês vão avançar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz isso: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Deus deu uma chave na mão de vocês, não só para esse bairro, mas para essa nação. Então se apegue com a palavra. Chega em casa, se o seu território de medo precisa ser confrontado, se a tua Jerusalém é a tua casa, chega em casa, eu declaro no nome de Jesus que a palavra vai se cumprir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu abençoo meu esposo, eu abençoo minha esposa, eu abençoo meus filhos. Quando eu tinha 14 anos, eu me afastei do evangelho, e meu pai subia no altar e ele declarava: todos os meus filhos são discípulos do Senhor, e grande a paz dos meus filhos. O povo dizia: está doido? Ele dizia: não, eu estou vendo o futuro, eu estou vendo que Deus já me revelou. Ei, eu não me apego com agora, eu me apego com aquilo que Deus prometeu. É a palavra de Deus a realidade. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você sabe o que é a palavra verdade no grego? É a palavra aletheia. Aletheia significa a realidade. A realidade que está acima de qualquer coisa que você vê ou que você ouve. Pastor Márcio Valadão, todas as vezes que ia ministrar a palavra, antes de proferir o seu sermão, ele mandava as pessoas pegarem a Bíblia, levantar a Bíblia: essa é a minha Bíblia, declare: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho, e eu vou viver aquilo que a palavra de Deus diz que eu vou viver. Essa é a grande verdade. Jesus venceu o diabo pela palavra. Sabe como é que você vai vencer as batalhas da vida? Pela palavra. Nós fomos, seremos e deveremos ser conhecidos como o povo da palavra. A Bíblia diz, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16 ou 17: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Como? Falando entre vós. Você encontrar teu irmão na rua, não fofoca, não fala besteira, fala a palavra. Ah, meu irmão, eu tenho uma coisa para te contar, é a palavra, não é, estou fora.
Agora, quando você fala a palavra, você abre um céu sobre a sua cabeça. Você abre um céu sobre a tua vida, você ativa, você sai do modo medo para você ativar o modo fé. E você começa a confiar não naquilo que você pode fazer, mas naquilo que Deus pode fazer. Leia Filipenses capítulo 4, versículo 13. Paulo vai dizer tudo posso, mas ele não está confiando nele mesmo. Ele está dizendo tudo posso naquele... Quem te fortalece é o Senhor e a sua palavra. Sacode esse irmão que está do seu lado e diga: quem te fortalece é o Senhor e a sua palavra. Aleluia. Terceira coisa, como projetar o futuro? Mantenha o foco. Olha que coisa interessante. Vem comigo, Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Eles ouvem o que Deus, o Espírito Santo, está direcionando eles a fazer e a viver. E no versículo 6, olha o que a Bíblia diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Você não precisa saber de tudo. O que você precisa é confiar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai te mostrar o futuro, mas nem sempre Ele vai te revelar o caminho que você vai trilhar para chegar no futuro. Sabia disso? Deixa eu te contar uma coisa. Eu disse isso esses dias lá na igreja. Nós estamos numa série sobre propósito. A cada bimestre nós estabelecemos um tema, e o tema desse bimestre é propósito. E nós estamos numa série sobre propósito. Eu estava conversando com os nossos líderes e conversando com a igreja, e eu disse: gente, se eu soubesse o que eu tinha que viver para chegar onde nós chegamos, eu estaria ainda na minha zona de conforto. Eu não teria saído. Mas sabe qual é a beleza de Deus? Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abraão não sabia o que ele tinha que enfrentar, ele não sabia as lutas, as batalhas, ele só sabia que Deus mandou ele sair, e ele foi. Ele foi em direção a Canaã. Porque se Deus revela para a gente o processo completo, a gente vai simplesmente desistir do propósito. Aí Deus mostra o propósito, é lindo, é maravilhoso. Você vai para o céu, mas para você chegar no céu, você vai passar por um caminho apertado, você vai passar por portas estreitas. Mas deixa eu dizer uma coisa: se você se manter fiel ao processo, se você não desviar do processo, se você confiar em Deus, se você continuar andando com Deus, ainda que você não saiba quando você vai chegar, eu te garanto, você vai chegar aonde Deus te prometeu. E vai valer a pena. Vai valer a pena. Você vai chegar lá e você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena crer. Valeu a pena lutar. Valeu a pena não desistir. Valeu a pena avançar. Ei, valeu a pena. Vocês estão hoje comemorando 25 anos. Ei, pode ser que quando Deus tenha dado a visão ao apóstolo Juarez, a família, aqueles que começaram inicialmente, pode ser que se Deus tivesse mostrado o caminho todo, eles dissessem: não, eu vou ficar aqui no meu conforto, não vou mexer nisso não, hein, apóstola? Eu não vou mexer nisso não, que é muito complicado. Mas porque ele persistiu, porque ele avançou, hoje a gente tem uma família aqui, tem gente que está aqui presente, tem gente que foi alcançada, tem gerações, tem frutos que vocês nem sabem que tem. É verdade, que foi fruto dessa casa. Mas por quê? Não desistiu. Vou até o fim, vou perseverar, não vou perder o foco, não vou olhar para trás, não vou desistir. Ei, mesmo sem entender, avance. Sacode esse irmão que está do seu lado e diga: mesmo sem entender, avance. Mesmo sem entender, não pare. Aleluia. Faça aquilo que Deus falou para você. Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo:
2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Olha o que ele vai dizer. Vê que coisa interessante. Ele diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas. Eu estou padecendo lutas, batalhas. Todavia, não me envergonho do Evangelho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Timóteo, eu estou numa prisão romana. Timóteo, eu estou sofrendo perseguições. Timóteo, até os irmãos na fé não estão me entendendo. Timóteo, eu estou enfrentando lutas, mas tem uma coisa, Timóteo, não é o que eu vejo que é o mais importante, não é o que eu não entendo que é o mais importante, mas é em quem eu tenho crido. Eu não entendo as circunstâncias, eu não entendo o que estou passando, mas eu tenho crido em Deus, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu destino final, o meu futuro, até o dia final. Eu vou crer nele. Aleluia. Deus está dizendo para você aqui hoje: não pare. Enquanto Deus não te mandar parar, não pare. Enquanto você não terminar a boa obra, não pare. Enquanto Deus não disser eu concluí, não pare. Não olhe na direção errada, não olhe para o lado, não olhe para as lutas, olhe para Cristo. Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, a vergonha na cruz, e foi exaltado e glorificado pelo Pai. Então não pare antes de concluir. Não se distraia, não olhe para o outro lado. Os discípulos ouvem a palavra, e olha o que acontece. Versículo 9 diz assim: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Ele está dizendo: ei, Deus deu uma comissão, Deus te deu um propósito. Por que você está olhando na direção errada? Por que você está olhando para o lado errado? Por que você está estabelecendo um foco errado? Por que você está se distraindo? Deus está dizendo: não pare. Esses dias nós estávamos na escola de líderes, e eu achei interessante. Nós temos um casal que, quando a gente abraçou a visão celular e a gente começou a trabalhar com os nossos grupos pequenos, que nós chamamos de rede, relacionamento, edificação, discipulado e envio, eles entraram na visão conosco, e no início nós fomos muito bombardeados, a gente foi muito atacado, e a última DNA Família, que é uma reunião que eu faço com todos os líderes, o casal estava lá, e eu fiz questão de honrar aquele casal que caminhou conosco desde o início. E alguém certa vez disse para eles: mas e aí, vocês investiram tanto na igreja, vocês lutaram tanto, cadê o reconhecimento de vocês? Vocês não são pastores, vocês não são isso, vocês não são aquilo. E ele simplesmente respondeu: mas eu não fui chamado para ser pastor, eu não fui chamado para ser um líder reconhecido, eu fui chamado para fazer a vontade e o propósito de Deus. E quando foi na última escola, no último DNA, nós fizemos uma análise dos frutos que eles deixaram. Hoje nós temos um casal de pastores que vieram da célula dele, que está liderando Vitória, os pais de Davi, de David, que é Davi e Eric, que são os nossos líderes que supervisionam todas as redes da igreja da família, saíram da rede deles, e outros centenas de líderes foram levantados através da vida deles. Sabe, às vezes o diabo está dizendo no nosso ouvido: perde o foco, olha na direção errada,
Ei, olha para o lado errado e a gente está olhando para um lugar que não é o lugar que Deus quer que nós olhemos, e Deus está dizendo: volta a olhar para aquilo que é o teu propósito, volta a olhar para aquilo que Deus te chamou para olhar. Deixa eu dizer uma coisa: você vai frutificar muito, você vai avançar muito, você vai crescer muito, mas não olhe na direção errada. Por que vocês estão olhando para o céu? Jesus não mandou vocês olharem para o céu nesse momento. Jesus mandou vocês olharem para a terra. Por quê? Porque o reino dos céus vai descer à terra. É na terra que vocês vão estabelecer o reino de Deus. Então meu foco precisa ser ajustado. Ei, toca nessa pessoa linda que está do seu lado, diga para ele: seu foco precisa ser ajustado. Tem um oculista maravilhoso, se chama Dr. Jesus. Doutor Jesus, ele fez cuspe, botou lodo, aí o cego olhou e disse: o que é que você vê? Eu vejo homens feitos palmeiras. Não é isso, vamos ajustar mais um pouquinho, vamos trabalhar mais um pouco, até que ele viu tudo claramente. Deus vai te dar uma visão clara do que Ele tem para a tua vida. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Deus vai te dar uma visão clara do que Ele tem para a tua vida. Qual é o teu ministério, qual é o teu dom, aonde você vai se encaixar e aonde você vai frutificar. Há um lugar de convergência onde tudo vai dar certo. Por isso entenda: como você se vê, define o que você vai fazer. Diga comigo: como eu me vejo, define o que eu vou fazer. Pedro, depois que teve a visão ajustada, ele começou a ver o futuro, ele começou a ver quem ele era em Cristo. E a Bíblia diz, primeiro desafio de Pedro, depois que ele prega para a multidão, e que a multidão agora é cheia do Espírito Santo. Olhe para mim, ele está diante da porta formosa, e a Bíblia diz que ele se depara com um coxo. E a palavra de Deus diz que o coxo olha para ele e pede o quê? Uma esmola. O que é que Pedro diz? Não tenho prata, não tenho ouro. Olhe para mim. Pedro podia se ver como um miserável. Eu não tenho prata, ouro, eu não tenho nada para dar para um esmoléu na rua, coxo. Olha a escolha que eu fiz. Eu escolhi ser discípulo de Jesus. Olha a situação que eu estou vivendo. Eu não tenho nada. Mas ao invés disso, ele troca as lentes. Ele diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, porque prata e ouro é muito pouco. Eu tenho algo muito mais poderoso. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Você sabe como é que Pedro se enxergava? Se enxergava como alguém cheio do Espírito Santo. Lembra de Atos 1:8, o que Jesus vai dizer para eles? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ei, qual era a visão que eles tinham deles mesmos? A visão que Deus tinha dado. Deus desenhou o quadro perfeito, o modelo perfeito, o protótipo perfeito de quem seria o discípulo do Senhor. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: uau! Não, faz melhor, você pode fazer melhor. Diz para ele: uau! Sabe por que isso? Porque do lado de você tem alguém que, ainda que seja um vaso de barro, tem um poder incrível dentro dele que foi derramado pelo Espírito Santo. Você pode ser um vaso de barro, mas dentro de você há a presença do Espírito Santo, há um tesouro excelente, há um poder sobrenatural, há algo incrível. Então você precisa se enxergar como Deus quer que você se enxergue. Você precisa crer naquilo que Deus está declarando a seu respeito, senão você não vai viver o futuro. Quando Davi recebeu a unção de rei, ele continuou como pastor de ovelhas ou ele foi para o trono?
continua como pastor de ovelhas, mas como é que ele se enxergava agora? Agora eu sou um rei, eu vou viver como rei. Primeiro desafio, ele diz, o rei não vai, então eu vou assumir o papel do rei, eu vou enfrentar, porque era a função do rei enfrentar aqueles que desafiassem o exército. E ele começa a se posicionar. Ei, comece a viver como é. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pode até escandalizar alguns. Mas meu pai, quando chegou da Bahia para cá, e quem o conhece intimamente sabe que ele tem disso, e tem gente que se escandaliza. E ele diz, eu sou o pastor mais rico do Recife. Eu sou o mais abençoado. E ele brinca. O povo diz que a água só corre para o mar. Eu sou um mar em Jesus Cristo. Tudo vem para mim. Nós estivemos agora nos Estados Unidos. Por anos, meu pai me levou para passar férias. Esse ano eu levei meu pai para passar as férias. Eu levei ele para os Estados Unidos. E a gente chega nos Estados Unidos, fomos de primeira classe, executiva, aquela coisa maravilhosa. Painho, no meio da madrugada, se levanta. Linho, onde que foi? Deus está me mostrando algo sobrenatural aqui. Carabacana, aí começa a falar em língua no meio do avião. Eu digo, fala baixo, o povo está dormindo, pelo amor de Deus. Quando a gente descer, o senhor me fala. Tá bom. Aí descemos do avião, ele reuniu a família, eu, Maninha, Mirtinha, Arthur, todo mundo juntou a família e disse, Deus disse que vai começar uma transferência de riqueza e autoridade para a gente nessa terra. Deus me mostrou, eu estava dormindo, e quando eu abro a janela, que eu olho naquela escuridão, Deus me mostrou uma luz sobrenatural, e aí eu comecei a encher-me do Espírito, e Deus falou comigo, eu vou tirar das riquezas dessa nação, e eu vou derramar sobre a tua vida. Sabe o que é que Deus fez? Nós passamos quase 17 dias lá. Nesses 17 dias, aonde a gente ia, Deus abençoava a gente. Eu ficava impressionado, era uma pessoa, era outra que queria dar, que queria abençoar, que queria investir. Sabe por quê? Porque quando você crê na palavra de Deus, você pode ser pequeno, mas o que habita em você é grande, e a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Então você precisa se ver como Deus te vê. Deus chega para Jeremias, eu vou te usar, ele diz, mas eu não passo de um menino. Não diga que não passa de um menino, porque aonde eu te enviar você vai na autoridade do meu nome. Ele chegou para Gideão, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Ei, Gideão, você é um homem valente. A palavra de Deus diz lá, pela boca do profeta Joel, diga ao fraco, oi, a tua força, você é forte, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Então não se veja como o mundo quer que você se veja como Deus te vê. Isso é a imagem e semelhança de Deus. Quando Davi decide enfrentar o gigante, Saul chega para ele e diz, mas você é um moleque, você é um menino, você não consegue nem vestir a minha armadura. Mas lembra, primeiro, Davi não estava com medo. Segundo, Davi não estava se movendo no natural. Davi estava se movendo no sobrenatural, em cima de uma palavra que Deus tinha enviado sobre a vida dele. Por isso, Davi tinha o foco certo. Ele sabia o que Deus tinha falado a respeito dele. Eu vou viver tudo que Deus prometeu para mim. Diga para a pessoa linda que está do seu lado, você vai viver tudo que Deus prometeu para a sua vida. Escuta, olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 4,4. A Bíblia diz assim, maior é o que está em nós. Bata no peito, diga, maior é o que está em mim. Quem está em você é o Espírito Santo de Deus. Jesus habita em você. A vida de Deus se manifesta em você. Aleluia.
Por último, eu falo demais, gente. Eu ainda falaria mais 1 hora, mas já está tarde. Mas por último, e eu quero terminar, o Ministério de Louvor já pode vir. Se você quer viver o futuro que Deus está projetando para a sua vida, você precisa crer no futuro que Deus te revela. Eliseu é um discípulo da nossa casa, um filho na fé, e ele escreveu uma música interessante. Essa música diz assim: como Deus me ama, me mostrou o meu futuro, e eu decidi morar lá, lá é o meu lar. E ele falando comigo, ele disse: pai, Deus me deu essa música justamente num momento difícil, quando todos os planos que eu tinha sonhado, traçado, começaram a dar errado. E um dia Deus disse para mim: eu te amo, e o futuro que eu prometi e te mostrei vai acontecer. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga: se Deus revelou algo a você em relação ao seu futuro, você precisa crer nisso. Aleluia. Escute. Escute. Deus usou homens improváveis para produzir o maior avivamento de todos os tempos. Às vezes você olha para você e você olha para o futuro que Deus escreveu para você e você diz: é muito grande, é impossível. Mas se não for grande e impossível, não foi de Deus. O futuro que Deus nos revela é tão grande que não cabe na geografia que a gente vive. Não cabe. Jerusalém foi só o começo, o ponto de partida. Eles começaram em Jerusalém, mas a coisa era tão grande que eles tiveram que invadir a terra inteira. E é isso que Deus está dizendo para nós. Porque é grande, porque não é você que está sonhando, sou eu que estou plantando o sonho no teu coração. E o que você precisa fazer? Você precisa crer. E o que acontece quando eu creio? Acontece o que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 20. Marcos 16, 20, a Bíblia diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor. Diga comigo: cooperando com eles o Senhor. Você sabe o que significa a palavra cooperar? Significa, à medida que você vai operando, se movendo na fé, Deus vai operando junto com você. Olhe para mim, não é você que anda nos passos de Deus, é Deus que vai andar nos seus passos. E eu vou te explicar por quê. Imagine, eu estou vendo uma mãe com uma criança ali no braço, pequenininho, olha o tamanho das pernas da criança. Pode dar uma olhada ali, olha ali, a coisa linda. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem é que dita o ritmo? A criança ou a mãe? Imagina a mãe andando com a criança. A criança vai acompanhar? Por quê? A perna é pequena, porque ela é limitada. E o que a mãe faz? Está ensinando ela a andar. A mãe diz a direção, mas vai na velocidade do filho. À medida que o filho vai crescendo, o filho vai andando mais rápido. À medida que o filho vai amadurecendo, o filho vai andando mais rápido. Aí o pai vai andando mais rápido também. Aí o pai vai caminhando mais rápido. Ei, Deus está te fazendo crescer através das lutas, através dos problemas, através das dificuldades, através das experiências. Só que você está crescendo. Você antes andava pequenininho, e Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu pensava, eu andava, eu comia, eu agia como menino, mas eu cresci. E à medida que eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, a minha visão foi se ampliando, a minha autoridade também foi aumentando. Eu comecei a ver que eu podia correr mais rápido. Deus te dá a visão. No início, quando Deus te dá a visão, você diz: mas é muito difícil. Só que você tem a coragem, você vence o medo, você dá o primeiro passo.
Aí você vê que deu certo. Eita, eu andei sobre as águas. Só que por um momento você olha para o lado, aí vem a onda e se afunda. Aí Jesus vem, não, vamos de novo que vai dar certo. Aí você vai, ele entra com você no barco, vem a calmaria, e você pensa que acabou, aí vem uma outra luta, aí vem outra batalha, mas o Senhor está contigo, Ele não desiste de você, Ele está dizendo: filho, vai acontecer, vai se cumprir, vai se concretizar, vai se estabelecer, não pare, não desiste, eu estou contigo. Você está devagar, eu vou devagar também. Você aumentou a velocidade, eu vou aumentar a velocidade também, mas a gente vai chegar, a gente vai viver, a gente vai desfrutar daquilo que o Senhor prometeu. O que nós não podemos é parar. O que nós não podemos é parar. Sabe que o Espírito Santo de Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: é só o começo. É só o começo. Você andou sobre as águas um dia, mas afundou por causa das ondas. Só que eu estou te tirando das ondas, eu estou te levando de volta para o barco. Mas não é para dizer para você que não vai vir mais ondas, vão vir mais ondas. Só que em meio às ondas você vai começar a ter as suas próprias experiências. Nesse momento sou eu que faço. Sabe como é que Jesus ensinou os discípulos? Primeiro fazendo, e eles vendo, depois fazendo juntamente com eles, depois mandando com que eles fizessem e Jesus vendo. Nesse início, Jesus está fazendo com vocês. Aí, mais na frente, Jesus começa a fazer juntamente com vocês, os dois operando juntos, e vai ter um momento que Jesus vai estar olhando para vocês: vai lá, filho, você tem um Espírito Santo, faz. É o que Jesus faz. E aí, à medida que vocês forem amadurecendo, vocês vão aumentando a velocidade, vocês vão crescendo mais, vocês vão se tornando cada vez mais velozes em Cristo. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé. Presta atenção. Marcos 16, 20. Olhe bem para mim, não se despeça não. E eles tendo partido. Diga comigo, eles partiram. Toca nesse irmão que está do seu lado e diga: você vai partir. Entenda, essa casa não é ponto de chegada, é ponto de partida. Cada domingo, cada culto que vocês vêm aqui, vocês são alimentados para partir. Mas bispo, o que acontece quando eu recebo uma direção divina e eu parto? A Bíblia diz: pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor vai cooperar com você. O Senhor vai trabalhar com você e mais, confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Deus vai confirmar cada palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Deus vai confirmar cada promessa que Ele liberou em sua direção. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: o que eu plantei no teu coração vai acontecer. Há um futuro esperando por você. Há um futuro esperando por você. O que é que você vai fazer? Você vai partir. E à medida que você parte, Deus coopera e Deus confirma. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Comece a adorar o Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer à memória os sonhos, as promessas. Deus está reativando dons, Deus está reativando ministérios. Deixa o Espírito Santo de Deus lembrar aquilo que Ele plantou um dia no teu coração, trazer de volta o primeiro amor. Sabe, aquilo que você não consegue ver, você não consegue viver, mas aquilo que você consegue enxergar, você consegue alcançar, porque o Espírito Santo de Deus traz a existência a isso. Deixa o Espírito Santo de Deus
te lembrar das palavras proféticas que foram liberadas para a tua casa, para o teu ministério, para a tua vida. Existem coisas que ainda não se concretizaram, mas vão se concretizar, porque fiel é o que prometeu, e Ele também o fará. Deus cumpre cada palavra que Ele promete, Deus cumpre cada promessa que Ele libera para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, traz à memória aquilo que nos traz esperança, traz à memória cada palavra. Era isso que estava ativando o coração dos discípulos. 40 dias depois, aquela palavra estava reacendendo no coração deles, Logo após, um grande avivamento acontece. Quem sabe você esteja na margem dos seus 40 dias, e hoje o Espírito Santo está vindo como aqueles anjos a você dizer: filho, lembra daquela palavra há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, lembra daquela promessa. Ei, eu não esqueci. A Bíblia diz que depois que Jacó em Betel erige uma coluna e derrama azeite, e os céus se abrem, anos depois o anjo volta para ele e diz: Jacó, lembra do voto, lembra da visão. Eu não esqueci. Você pode até ter esquecido, mas eu sou o Deus que estava com você naquele dia. Eu sou o Deus que te deu aquela visão. Eu sou o Deus que estabeleceu a promessa. Ele não falha. Ele não falha. Deus está dizendo a você hoje: eu não falho. Eu não falho, eu não volto atrás, eu te capacito, eu te preparo, eu te reativo, eu te impulsiono, eu te empodero para você viver os sonhos e os propósitos que Deus tem para a tua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você. Se o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração e está trazendo à memória sonhos antigos, projetos antigos, visões antigas, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Sai do seu lugar e vem até o altar. Altar é lugar onde Deus nos dá destino. Altar é lugar onde Deus nos impulsiona. Ei, Deus está trazendo de novo a chama ao coração, reativando a chama ao coração. Espírito Santo, Espírito Santo, Deus está te levando, Deus está te levando até o lugar aonde tudo começou, aonde o teu chamado, aonde o teu propósito, aonde os teus sonhos foram startados. Deus está te levando até a tua Jerusalém. É na tua Jerusalém que Deus vai começar o grande avivamento. É na tua casa, é no teu trabalho, é no lugar da tua dor que Deus está provendo a restauração. Deus não quer que você fuja. Ei, você estava pensando em desistir, voltar atrás, fugir. Deus está dizendo: não fuja. Eu te plantei no lugar para que você prospere. Eu te plantei no lugar para que você cresça, para que você floresça. Eu abrirei rios no meio do deserto. Eu abrirei caminhos no meio do deserto. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. O Senhor prometeu que o Senhor nos batizaria com Espírito Santo e poder, com Espírito Santo e fogo, com Espírito Santo e fogo. Foi o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que ativou os discípulos para viver o sobrenatural. Pai, no nome de Jesus, nós não apegamos com aquilo que é natural, nós nos apegamos com aquilo que é espiritual.
Nós nos apegamos à tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra que nos empodera, é a tua palavra, há uma palavra empenhada, há uma palavra empenhada, há uma palavra empenhada. Vai nessa tua força, a tua força é o Senhor, a tua força é o Senhor, é o Espírito Santo que te prepara para você viver o seu futuro, para você viver o seu melhor tempo. Ainda não chegou a sua melhor estação, ainda não chegou, mas Deus está provendo o melhor tempo. Você não confia na carne, você não confia nos recursos naturais. Há um céu se abrindo sobre a tua cabeça, há um céu sendo instaurado na tua casa. Ei, o Espírito Santo de Deus está visitando a tua casa agora, visitando o teu lar, Ele tem visto o teu testemunho, Ele tem visto o teu clamor, as tuas orações estão chegando até o céu, as suas ações estão chegando até os céus. Deus está respondendo, está enviando a provisão, Ei, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje para te encher, até transbordar dele, porque o que Deus tem para derramar em você não fica em você. Deus não é Deus que tem compromisso com uma pessoa apenas, Deus tem compromisso com gerações, com família. Há algo poderoso sendo derramado sobre a tua vida, vai transbordar sobre a tua casa, vai transbordar sobre o teu lar. O Deus que te tocou é o Deus que toca na tua família. O Deus que te restaurou é o Deus que vai prover a restauração para a tua casa. Então não desista, não pare, não retroceda. Espírito Santo de Deus, o Senhor vai cooperar contigo. O Espírito Santo de Deus vai cooperar contigo. Eu vejo o Senhor andando ao teu lado, o Espírito Santo de Deus caminhando com você. Eu irei adiante de vós, diz a palavra, eu endireitarei os caminhos tortos, aquilo que estava errado, Deus está pondo em ordem. Deus está pondo em ordem a tua casa, Deus está pondo em ordem a tua vida, Deus está pondo em ordem os teus negócios, Deus está colocando em ordem. Quando Ele entra, Ele põe tudo em ordem. Eu endireitarei os caminhos tortos, eu quebrarei os portões de bronze. Aquilo que era empecilho vai cair por terra, vai cair por terra, porque o Senhor está diante de você. Cadeias estão sendo quebradas. Ciclos de maldições estão sendo quebrados, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando contigo. Pai, no nome de Jesus, eu declaro que essa casa é uma casa de destinos. Eu profetizo que essa casa é uma casa de destinos. Os filhos virão, serão alimentados pela palavra. Não vai faltar palavra rema nesse altar. E alimentados os filhos vão avançar, novos caminhos serão pavimentados, novos lugares serão conquistados.
Há uma unção de conquista sendo liberada pelo Espírito nessa noite. Há uma unção de conquista. E no nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo, que virá um novo tempo, onde a unção irá crescer cada vez mais, por causa daquele que está no comando dessa casa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vocês vão avançar, vocês vão crescer. O que vocês escolheram nesses 25 anos não vão se comparar do que vocês vão colher nos anos que estão por vir. Nos anos que vão por vir, não há de se comparar. Restauração sobre as famílias, restauração sobre as casas. No nome de Jesus, nós declaramos céus abertos e uma colheita sobrenatural, por causa do Espírito de Deus que nos impulsiona a viver o nosso futuro. À medida que você caminha, Deus vai pavimentando o trajeto do teu futuro, o caminho do teu futuro. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Há um futuro e uma esperança ressurgindo. Há um futuro e uma esperança ressurgindo. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba o Espírito. Receba. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero chamar a apóstola Alcione, pastora Josineide, pastor Clécio, pastora Josefa, pastora Alzeni, Keila. Igreja, fique em pé, nós vamos encerrar, mas nós queremos fazer um ato profético nessa hora, com toda a liberdade no Espírito. Pastora Josineide, por favor. Pastor Clécio, pastor Alzeni, pastor dessa igreja. Apóstolo Alcione, por favor. E a pastora Josineide. Keila. Bispo, eu creio que o Espírito de Deus é um só. Igreja, olhe para cá, porque isso vai estender para você. O Espírito de Deus é um só. O Deus é um só. Mas as unções são específicas. Há uma unção sobre a sua família. E essa unção, quando vem, ela facilita o caminho. E alguns textos da Bíblia, nós vimos lá Deus dizendo assim: tirei do espírito de Moisés, tirei do espírito, liberei a unção. E eu sei que tu tem responsabilidade sobre isso. Não sei se vocês sabem, Paulinho é irmão de Arthur, Igreja do Amor. É filho de Paulo Hortêncio. Ou seja, há uma extensão poderosa em todas as áreas. A área financeira é consequência de priorizar o reino. Não temos dúvida disso. Não há unção para a prosperidade, há fidelidade para a prosperidade. Então eu quero que no Espírito de Deus
você possa liberar, orar por nós, mas com toda sinceridade, com toda ousadia e com toda certeza, liberando desse espírito de vida, de vidas, para que o reino de Deus, porque eu sei que o reino é um, eu me sinto da sua igreja. Se perguntar aqui, quantas pessoas já visitaram a igreja de Paulo Hortêncio lá de São Paulo? Levante a mão. Aí, o meu irmão Jurandir aqui, ó, morou 35 no Rio, mas se converteu lá. Você era pequeno quando ele se converteu, então imagine que o reino, ele é só um. E hoje eu entendo, você nunca veio aqui, né? E hoje você está aqui, é algo de Deus, é um propósito, é um novo tempo, é um destrancar. E tudo que nós queremos é beber dessa água, né? Porque sabemos o referencial, o que o Espírito de Deus tem feito na terra. Então hoje nós estamos aqui com o apóstolo Alcione, levando essa igreja na graça do Senhor. E eu sei que essa liberação da unção de Deus mudará a nossa história para melhor. Amém? Que você possa orar por nós. Vamos orar. Quero abençoar e liberar essa bênção sobre a vida de vocês, Pai, no nome de Jesus. Eu sei que o que temos não é nosso, é teu. Pai, não há nada em nós que nós possamos reter. Paulo vai dizer: aquilo que recebi é o que vos entreguei. Eu quero, no nome de Jesus, Pai, se há algo que o Senhor tem derramado sobre a nossa casa, a nossa família, eu não quero reter nada, Pai. Que no nome de Jesus isso seja derramado numa porção dobrada, Pai. Assim como a tua palavra diz que Elias derramou sobre Eliseu porção dobrada do seu espírito, Pai. Pai, que no nome de Jesus também haja uma unção dobrada sendo liberada sobre essa casa, sobre esse lugar, Senhor. Que a unção, Senhor, que despedaça o jugo seja agora derramado, Pai. Eu creio no nome de Jesus, Senhor. Eu creio no nome de Jesus que o reino é um, o Espírito é um, Pai. Por isso, no nome de Jesus, derrama sobre essa casa, que eles possam crescer, prosperar, fluir, no nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor coopere com eles, para uma nova estação, para um novo tempo, Pai. Que no nome de Jesus, aquilo que estava difícil se torne fácil, Pai. Que haja um crescimento exponencial, Pai. Que aquilo que ia levar anos para acontecer, que seja feito numa só estação, Pai. Que a chuva seródia, que a chuva temporã, que aquilo que vem fora de tempo aconteça sobre a vida deles. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai. Nós não retemos nada, tudo é teu, Senhor. Por isso nós liberamos sobre eles, sobre essa casa. E eu declaro no nome de Jesus, haverá uma colheita sobrenatural sobre as famílias, haverá uma colheita sobrenatural sobre as famílias, ciclos vão ser quebrados, para que um novo tempo seja instaurado, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Aleluia. Aleluia, queridos. Feche seus olhos. Obrigado, Espírito Santo, por esse banquete dos céus. Obrigado porque os céus se abriram sobre as nossas cabeças. Obrigado por esse novo tempo. Obrigado porque sabemos que virá um orvalho de frutificação sobre a nossa vida. Obrigado pelo que tu fizeste, pelo que tu já fizeste. Algo novo chegou sobre a família IBVE.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom, Adonai. Que o Senhor fortaleça. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.